Vamos falar de futebol? No aniversário de Teresina, o River deu um presente para a torcida piauiense. Quem não gostou nada da festa foi o convidado Imperatriz, que perdeu por 2-1. Veja como fica a classificação do grupo 2. No outro jogo do grupo, o Palmas derrotou o Guarani em Juazeiro do Norte por 2-0. Com os resultados, o River manteve a liderança isolada com 9 pontos, um a mais que o Palmas. O Imperatriz saiu da zona de classificação e agora é o terceiro colocado com 5 pontos. O Santos do Amapá aparece no retrovisor com 4 pontos e um jogo a menos. Na lanterna do grupo, o Guarani de Juazeiro também soma 4 pontos, mas já com 5 jogos disputados. Pela Série B, o Sampaio Corrêa não teve melhor sorte. A equipe maranhense foi derrotada pela terceira vez consecutiva fora de casa. O Paraná começa envolvendo a zaga do Sampaio. O último recurso de Luiz Otávio é parar a jogada com falta. Mas na cobrança, Rafael Costa bate, a bola desvia em Valber e morre no fundo da rede. O time maranhense até esboça uma reação, mas não chega a incomodar de verdade o goleiro Marcos. Na segunda etapa, os maiores sustos continuam na conta de Rodrigo, com as investidas paranistas. Neste lance, Guga cabeceia na trave e por pouco não amplia. No lance de maior perigo do Sampaio, Léo Salino manda uma bomba, mas a bola também explode na trave. Nadson ainda arrisca de fora da área, mas o pé não estava calibrado como nos últimos jogos. E fica nisso na Vila Capanema. Paraná 1, Sampaio Corrêa 0. No Barradão, o escudeiro de pênalti abre o placar para o Vitória. Não demora muito e Elton amplia. No segundo tempo, Luizinho desconta, mas não evita a derrota. Vitória 2, Santa Cruz 1. No Serra Dourada, Alexandro coloca o Bahia em vantagem. Jorginho tira do goleiro e deixa tudo igual. Atlético Goianiense 1, Bahia também 1. No Independência, Thiago Santos abre a contagem para o América. Thiago Carleto solta um foguete para empatar e Neilton garante a virada alvinegra. América Mineiro 1, Botafogo 2. 3 times fizeram valer o mando de campo e ganharam por 3-1. O Paysandu contra o Oeste no Mangueirão, o Náutico contra o Bragantino na Arena Pernambuco e o CRB contra o Criciúma no Rei Pelé. Fora de casa, o Ceará fez 2-1 no Macaé e o Boa superou o ABC por 1-0 no Frasqueirão. Mojimirim e Luverdense ficaram no 1-1 no Romildão. O Vitória fechou o primeiro turno na liderança isolada, com 37 pontos, um a mais que o Botafogo. América Mineiro e Bahia completam o G4. Com altos e baixos, o Sampaio é o sexto, com 31 pontos. Na parte de baixo estariam rebaixados hoje Luverdense, ABC, Mojimirim e o Lanterna Ceará. E aqui nos estúdios a gente recebe mais uma vez Nicolau Leitão. Boa tarde, Nicolau. Boa tarde. Acabou o primeiro turno, né? Como é que você avalia o desempenho do tricolor nessa primeira etapa? Para resumir bastante, o Sampaio foi um tubarão em casa e uma piaba fora. Não tem como fugir disso. O Sampaio fez uma campanha esplendorosa em casa, 7 vitórias e 2 empates, 85% de aproveitamento, mas deixou muito a desejar fora de casa. A gente repercutiu um pouco aqui as entrevistas do Léo Condé, ele fala da questão de logística, da questão das viagens, do desgaste, das lesões, das suspensões, mas a verdade é que isso tudo tem que ser contado. Quando você faz um planejamento para uma competição longa, como é a Série B, você tem que contar que você tem que ter um elenco numeroso e que você vai sofrer mesmo com lesões, com suspensões e com eventual desgaste físico. Agora, o torcedor é muito exigente, a própria crônica esportiva maranhense ela é bastante exigente, mas é sempre importante lembrar que o Sampaio Corrêa tem uma das menores folhas salariais da Série B. Então, a verdade é que o Sampaio faz uma grande campanha, o Sampaio briga na parte de cima. A gente sempre fala da variação de humor do torcedor. Quando o campeonato começa, sempre o torcedor está pessimista, especialmente nesta temporada que o Sampaio perdeu a decisão do estadual. Então, se fala que o Sampaio tem que brigar para não ser rebaixado. E à medida que a temporada vai passando e que o torcedor percebe que o time pode render, ele já começa a criar a expectativa de que o Sampaio consiga eventualmente um acesso à Série A. Mas então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O Sampaio faz sim uma boa campanha. É claro que é uma campanha bastante irregular, especialmente pelo mau desempenho fora de casa, mas é uma campanha muito boa para a estrutura que o Sampaio tem. Então, nessa projeção, o Sampaio está mais para se classificar ou deve ficar por ali mesmo no meio da tabela? Se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu apostaria que o Sampaio fica no meio da tabela. Ali mais ou menos onde ele já está, ali entre os 10 primeiros, o que
convenhamos, o Léo Condé fala e eu concordo, o Ceará queria estar nessa situação, o Criciúma queria estar nessa situação, quer dizer, times de maior expressão, de maior estrutura, não de maior expressão, mas de maior estrutura atualmente, e com uma folha salarial muito mais robusta que a do Sampaio Corrêa, e não conseguem. Então é importante valorizar sim, o trabalho que vem sendo feito no Sampaio Corrêa, um trabalho de estruturação, de você conseguir observar jogadores que aceitem vir jogar por um salário menor do que de clube de maior investimento, mas que estão rendendo bastante. Não por acaso, nas últimas temporadas, o Sampaio cedeu jogadores para grandes clubes e sempre surge essa especulação. Já se especulou do Jones no Vasco da Gama, agora a especulação da vez é a do Nadson, uma possível transferência para o Fluminense. Então é importante valorizar assim, o trabalho que o Sampaio Corrêa tem feito nas últimas temporadas. E qual a expectativa para esse primeiro jogo agora contra o Vitória? Pois é engraçado que o Sampaio quase não venceu fora de casa. E uma das poucas vezes, uma das 2 vezes em que o Sampaio venceu fora de casa foi exatamente na estreia contra o Vitória, ainda com o Arlindo Maracanã de interino. Mas de lá para cá muita coisa mudou, não é? O Vitória hoje é o líder do campeonato e o Sampaio chega com bastante problema para armar, porque o Valber e o Nadson estão suspensos, o Cleitinho e o Alex Maranhão estão lesionados. Então vai ser um quebra-cabeça que o Léo Condé vai ter que armar aí ao longo da semana. As opções são muitas. De repente o Felipe Costa, que veio do Moto e não vem sendo relacionado, pode ter uma oportunidade. O Pedrinho, que chegou do América Mineiro, tem que ver a questão da regularização e da questão do ritmo de jogo, porque ele também não vinha sendo aproveitado. De repente entrar com o Edgar, mudar o esquema tático para um esquema tático mais ofensivo. Ao longo da semana o Léo Condé vai dando algumas pistas para a gente ver o que ele pensa desse quebra-cabeça, que é complicado. Nicolau, para encerrar, o jogo, vamos falar do Imperatriz rapidinho. Esse jogo aí contra o River desestabilizou a equipe? Na verdade, já se sabia que era um jogo complicado, né? Enfrentar o River, o líder do grupo em Teresina, era um grupo complicado, era um jogo complicado, foi um jogo equilibrado. O Imperatriz chegou a conseguir um empate, mas sofreu o segundo gol. É um grupo muito equilibrado esse do Imperatriz, um grupo bastante equilibrado. O Imperatriz, a torcida se apega no que aconteceu na reta final do estadual, em que o Imperatriz arrancou e saiu atropelando todo mundo, e isso vai ter que acontecer de novo para que o Imperatriz consiga avançar na Série D, porque a situação é de verdade muito complicada. Nicolau, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Obrigado, até a próxima.